Quem você é? Quem é você? Não para o mundo, não para outras pessoas, para você mesmo. Qual a noção interior que você carrega sobre quem você é? Será que isso importa? Será que isso está determinando algo em sua vida? É o que vamos descobrir na live de hoje, no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma live. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse conteúdo. E hoje vamos falar sobre quem você é, sobre quem verdadeiramente somos e o quanto isso interfere em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas falas, em tudo o que fazemos, em tudo o que buscamos realizar. Agradeço a Deus, ao universo, por mais essa oportunidade. E quando falamos sobre quem você é, por que isso é o ponto essencial e a busca fundamental relacionado à busca da verdade, à busca do autoconhecimento, relacionado a expandir a consciência? Tudo isso, todo esse conteúdo sobre espiritualidade que a gente vê, todos os livros que você possa ler sobre esse assunto, tudo isso está ligado a quem você é. Quando não sabemos quem somos, buscamos em nossas ações, naquilo que fazemos, nos relacionamentos, ampliar a visão de quem somos, ampliar a percepção interior que a gente tem de quem a gente é. Então a gente busca extrair das situações, extrair até mesmo dos bens materiais, extrair de uma profissão, extrair de um relacionamento, como eu falei, essa estrutura, esse sentido para quem a gente é. E tudo isso nasce de um pequeno, grande desvio, né? É um grande desvio porque isso altera completamente a forma com a gente se relaciona em toda a nossa jornada, em toda a nossa vida. E é por isso que é um renascer, né? O autoconhecimento é uma jornada de autodescobrimento que faz renascer em você uma nova vida ou uma nova percepção de si mesmo. E enquanto vivemos nessa identificação com uma visão muito superficial de quem somos, essa visão é interna, como eu falei, não é quem você é para o mundo, não é quem você é para a pessoa talvez que esteja mais próxima de você, é quem você é para você mesmo. É sobre você ter essa auto-observação, essa clareza interior que liberta todo ser humano da busca exterior por prazer, da busca por satisfação, da busca por validação, da busca por segurança ou por amor que vem apenas de fora. Porque é nesse reconhecer-se quem somos verdadeiramente, no nível mais profundo, que descobrimos que existe um tesouro interior, né, que é infinitamente maior que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. E aí então descobrimos que a paz, a abundância, ela não surge dos fatos da nossa vida, né? A paz ela não vem você organizando tudo que já existe aí na sua situação de vida, mas vem de você descobrir quem você é no nível mais profundo. Ou seja, enquanto a gente está nos relacionando, enquanto estamos inconscientemente, e é inconsciente. Por que é inconsciente? O que significa ser inconsciente? Significa que não sabemos que esse modo ele é anormal. O nível de inconsciência espiritual, o nível de inconsciência que nos leva a não sabermos quem realmente somos, ele é chamado inconsciente realmente porque quem está nesse estado não sabe que está. Eu não sei que eu não me conheço. E por vezes quando a gente fala sobre autoconhecimento ou sobre se conhecer-se, a resposta que a mente vai dar, que você vai dar, que as pessoas dão, é: eu me conheço.
eu sei como eu sou. Ou seja, atribuem o fato de conhecer as características que foram criadas ao longo da sua vida, através das experiências, das crenças, do ambiente, da sociedade que você cresceu. Ou seja, nada mais é um movimento do próprio raciocínio que está sendo criado a partir dessas informações, a partir de um sistema que está rodando, podemos dizer, inconsciente na sua própria mente. Porque quando acreditamos ser esse sistema, e isso é o mesmo dizer que quando acreditamos ser o próprio pensamento que criamos, acreditamos ter algum controle sobre a realidade, sobre o próprio pensamento. Então, enquanto não reconhecemos a entidade pensamento que está sempre, talvez trabalhando no modo quase que sempre, né? No modo reativo, compulsivo, extraímos também dessa reatividade, desse modo automático já de carregar todas as informações, conceitos, desse modo automático de julgar a vida, a noção interior de quem a gente é. Extraímos desse conjunto de ideias, de informações que geram aí a percepção, ou seja, a sua compreensão de quem você é para você. E o que acontece na maioria das vezes é somos apenas um personagem. Quando nos vemos nesse nível, somos um personagem que possui uma história, que possui um passado, que possui um futuro que estamos sempre projetando. E aí estamos sempre vivendo com base nessas emoções também criadas nessa superficialidade. As emoções que vêm com o movimento da nossa própria mente, que vem do medo. O medo, ele é um sentimento, né? O próprio medo psicológico, que é o que mais nos afeta, é o medo sobre o futuro, que nos cria ansiedade, é até mesmo o medo de que as coisas não aconteçam como você espera. Todo esse medo, ele nasce dessa disfunção, de você não saber quem você é. Porque o medo, ele é apenas o reflexo de você, dessa noção interior que você tem sobre si, ter a necessidade de estar sempre sob controle, sobre controlar a realidade. Aí quando a gente pensa sobre o futuro, vem o medo. Por quê? Porque o medo é aquele momento onde você está num desconhecido. É um momento que você percebe que realmente não tem como ter controle sobre o futuro. Então o medo, ele é um reflexo, é uma característica inata dessa visão condicionada, falsa, que a gente acaba alimentando sem perceber sobre quem somos. Essa visão é falsa porque ela é uma visão que só existe dentro da sua própria mente. Toda a noção que você carrega sobre si, sobre quem você é, só existe dentro da sua própria mente. Enquanto você não perceber que a própria mente, né, o próprio núcleo ou o sistema de pensamento, ele não pode lhe mostrar a verdade sobre você, porque tudo que surge dele não é a verdade, tudo que surge dele são conceitos, são informações. Como muitos autores utilizam, né, a referência, e eu utilizo muito Eckhart Tolle, que é um autor do livro O Poder do Agora, e eu utilizo muito ele ainda, os ensinamentos dele, as palavras dele como referência para estar criando conteúdos ou porque ele foi realmente uma virada de chave muito grande na minha jornada. O mel, né, esse é um exemplo que ele dá no livro. A palavra mel não é o mel em si. A palavra mel está apenas apontando para o que é o mel. A palavra mel não é você não sente o gosto da palavra em si. A palavra é apenas o que significa. É só uma referência que está direcionando para você saber, agora eu sei que lá é o mel. Mas enquanto você não experimenta o mel, mesmo que outras pessoas digam que o mel é doce, ele é amarelo, ele é viscoso, ele tem diversas características,
você vai estar com diversas ideias sobre a palavra mel, sobre o que é o mel. A partir do momento que você prova o produto, né, a própria matéria, o mel, a palavra mel perde todo sentido, você já não precisa mais criar ideias sobre essa palavra. E assim é a grande virada de chave no autoconhecimento, em que palavras como autoconhecimento, propriamente dito, espiritualidade, Deus, infinito e o próprio eu mudam completamente. Porque hoje a maioria de nós se refere ao eu, quando estamos falando eu, ao personagem, a essa noção superficial em que busca extrair de tudo que faz, busca extrair das situações, busca extrair dos relacionamentos, de toda a sua experiência de vida, a satisfação, o preenchimento. Esse eu, ele é um eu disfuncional. Por que é disfuncional? Porque ele nasceu de uma visão muito limitada que o ser humano tem sobre si. E essa visão é a visão que outras pessoas lhe passaram. Que as pessoas que mais querem o nosso bem também nos passaram. Se é que essas pessoas também não tinham essa clareza sobre a verdade. Nossos pais, nossos professores, nossos doutrinadores das religiões, pessoas que fizeram parte do nosso crescimento e nos deram uma direção. Então, essa noção ela é criada nessa visão limitada que o ser humano tem sobre si. Todo o caos que o mundo percebe, né? Ou todo o caos que vemos no mundo, ele surge dessa disfunção dos seres humanos não saberem quem são. Justamente por quê? Porque assim a gente busca, através das situações, das ações, das nossas falas, dos pensamentos, ampliar a nossa visão superficial, interior que carregamos sobre quem somos. É inconsciente esse movimento, mas se você estudar, parar para perceber, vai notar, até mesmo nas pessoas próximas a você, que o modo qual elas falam, o modo qual elas agem, as suas atitudes, estão muitas vezes refletindo o medo. O medo de não serem boas o bastante, o medo de não serem aprovadas, o medo de não terem atenção. Então, muitos movimentos, sejam com pensamentos, sejam com falas, sejam com ações, refletem essa necessidade de trazer atenção para si, porque esse é um movimento inconsciente da mente de ampliar a noção que tem sobre si e manter essa estrutura, manter a estrutura do ego. O ego aqui, e o ego na espiritualidade, porque para muitas pessoas o ego tem um significado diferente. Mas na espiritualidade, na expansão de consciência, o ego é utilizado para se referir a um falso eu que a gente cria internamente sobre quem a gente é. Você acredita ser apenas essa pessoa que possui um nome, que possui uma história. E essa é a noção interior que paira na sua mente. Essa é a visão que você tem sobre quem você é. Então, o medo ele está sempre ali na esquina. O medo ele está sempre presente para o ego, ou para a visão interior que carregamos, muito limitada sobre quem somos na nossa própria mente. Porque para o ego, né, tudo que não está sob seu controle é perigoso. É o desconhecido, é o que a gente não tem como. A gente não sabe o que fazer, o que lidar, e daí surge o medo. E dali surge a necessidade de controle. E dali surge a necessidade de segurança. Então a gente fica preso nessa visão sobre nós, materialista, e essa é uma visão materialista não só porque nos vemos apenas como esse corpo, não somente isso, mas materialista porque dependemos do sistema de pensamento que nada mais é um fluxo de energia constante, incessante e compulsivo que alimentamos desde a infância. Quando aprendemos a realmente pensar e atribuir a visão que a gente tem sobre nós, sobre o passado. Por que essa visão é tão limitada? Porque se você se vê apenas da forma que seus pensamentos estão lhe mostrando, estão lhe falando, você acredita ser reflexo apenas do seu passado.
Você acredita que a sua existência está estruturada apenas no seu passado, em tudo aquilo que você já viveu, em toda a sua história, aqui nessa pequena jornada de sua existência, essa pequena janela de sua existência. Então, nos prendemos a esse eu condicionado, superficial, disfuncional, e esse eu, ele é apenas uma ideia que possuímos sobre quem a gente é. Então, no fundo, não sabemos quem somos. E por não sabermos quem somos, buscamos a todo instante ampliar, estruturar, tornar real esse eu fictício que a gente cria na mente sobre quem a gente é, através de nossas ações, através das nossas relações, através do nosso trabalho, através daquilo que fazemos. Então, nos desconectamos do ser, daquilo que realmente somos, e buscamos no fazer, nas ações, no pensamento, estruturar a visão interior de quem a gente é. E por que a gente não acha isso tão, não desperta para isso com tanta facilidade? Porque a maioria das pessoas à nossa volta está nesse mesmo estado de consciência, nesse estado de buscar validação, buscar aprovação, buscar segurança, nesse estado de buscar prazer. Tudo isso são características desse nosso falso eu interior, que é a visão distorcida que você tem sobre quem você é. Então a gente passa por não sabermos quem somos, e isso é inconsciente, porque acreditamos que somos apenas o que a nossa mente nos diz. A gente acaba tornando sempre real o futuro e o passado, muito mais importante do que esse agora, do que o momento presente onde a vida está acontecendo. E se você talvez já assistiu esse vídeo, está assistindo agora, você pode se perguntar, mas então, se eu não sou apenas essa visão que eu tenho sobre quem eu sou, se eu não sou apenas esse personagem que possui um nome, que possui uma história, que possui essa situação de vida, quem eu sou para além disso? Quem somos para além daquilo que pensamos? E essa é a jornada e o processo de autoconhecer-se, de expansão de consciência. Que ela não acontece você agrupando ou adquirindo mais informações sobre o que você é, mas sim reconhecendo o que você não é. Por isso que o autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento profundo, que lhe conecta a uma dimensão interior, onde você encontra algo infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo possa lhe oferecer, é um processo de desconstrução, de reconhecer aquilo que você não é. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sei que eu não sou meus bens materiais, eu sei que eu não sou o meu relacionamento, eu sei que eu não sou aquilo que eu estou pensando. Então você começa a se observar de forma mais profunda. E à medida que você vai se desfazendo, vai se desapegando daquilo que você não é, o que resta é a percepção clara de que você é vida. Só que embora essas palavras lhe apontam para uma direção de paz, de liberdade, de conexão com a verdade, como eu falei, palavras como essa, elas apenas indicam um caminho. Elas não podem lhe apresentar a verdade. A verdade é algo que você mesmo precisa observar em si e descobrir por si próprio. Quando deixamos de exigir, então, que o agora seja diferente, que as coisas precisem mudar, que a realidade à nossa volta seja de outra forma, a gente cria um espaço de observação. E é por isso que toda a prática de autoconhecimento ela vem somada a essa parte importantíssima de autoobservação, de meditação, de parar, de observar, de sair do fluxo contínuo e incessante de pensamento. Isso porque deixar de exigir que as coisas sejam diferentes é desapegar da própria mente. É perceber que a própria mente, a nossa mente, ela vai estar sempre nessa necessidade, porque a própria mente ela é dependente do passado e do futuro. Então, sem percebermos, estamos o tempo todo tentando mudar esse agora, não perceber o momento presente. A gente vive com essa necessidade de que o próximo momento seja melhor,
que o futuro seja diferente. Melhor, que o futuro chegue. O agora, embora a nossa mente não perceba, não é o agora quando a gente fala o poder de estar no momento presente, né? Como o Clóvis aqui comenta, mente sã, corpo sã. O que acontece quando a gente não está no agora? A gente está sempre colocando um rótulo sobre esse momento presente. Um rótulo sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida. E sem perceber, estamos criando um estado interior que está de acordo com essa energia que você está criando no próprio pensamento. Então, se você não observa que o próprio pensamento está mostrando apenas uma parte da realidade, não existe aí o amadurecimento, não existe aí a verdadeira humildade de se desfazer daquilo que você acredita ser a verdade. O grande bloqueio desse falso eu interior que a gente alimenta, que na espiritualidade é chamado de ego, é chamado de visão limitada sobre si, a noção superficial que o ser humano tem sobre si, é que essa visão ela mantém a nossa mente em um estado de autodefesa e uma estrutura mental de que acreditamos já saber o bastante sobre tudo, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre como devemos lidar com as coisas, os fatos, sobre como devemos levar a nossa própria vida. E esse é o grande mal, talvez um dos pecados aí capitais apresentado também, que é o orgulho excessivo, a soberba. Então, facilmente somos soberbos. A gente acaba por descobrir algo novo, a gente acredita, não, agora eu sei algo a mais. Isso ali a gente torna real, a gente torna referência novamente. E novamente podemos estar nos iludindo, novamente ficar preso na nossa própria caixinha de que eu já sei aquilo, isso aqui eu já sei, então tá tudo bem. E esse processo então de se autoconhecer, de expandir a consciência, não é você ter certeza de nada, não é mais você utilizar a certeza ou as informações passadas como referência, mas utilizar algo mais real. Mas esse mais real, ele não é real enquanto não percebemos que estamos vivendo na irrealidade, que estamos vivendo com base em uma estrutura psicológica, como eu falei, estamos vivendo no caos, ou com base no caos. Por quê? Porque todo caos, toda violência, toda disfunção, toda discussão, toda raiva, tudo que você percebe de negativo no mundo, nasce dessa disfunção essencial dos seres humanos não saberem quem são. Porque a gente passa a, literalmente, olhar só para fora, acreditar apenas nas histórias que nos contaram, e talvez um dos principais papéis aqui de eu estar criando esse conteúdo é lhe despertar para as ilusões que você vive, ou é, de certo modo, incomodar um pouco a sua própria mente sobre as certezas que você carrega. Como o Clóvis disse, ele mesmo disse na palavra, o pecado vem até pelo pensamento. Então, se não descobrimos que o nosso estado de pensamento, né, ou aquilo que estamos pensando, por vezes não está nos mostrando a realidade, a verdade, por quê? Porque isso não está nos mostrando a verdade sobre quem somos. Se você não se reconhece em essência, a consequência disso é você buscar no mundo esse reconhecimento. Se você não se reconhece como o criador da sua própria jornada, no sentido de eu tenho responsabilidade de tudo aquilo que eu estou pensando, que eu estou falando, que eu estou agindo, as minhas decisões, mas esse auto-criar a própria jornada não é que você tem mais poder que Deus, que é a inteligência divina, mas sim que você precisa reconhecer que muito do que está acontecendo na sua vida é apenas reflexo de suas ações. E esse nada mais é o livre-arbítrio que recebemos. E falando então, né, sobre Deus, ou sobre essa conexão com essa inteligência divina, Deus ele sempre está aqui, ele sempre está à sua disposição. Ele sempre está à espera, ele sempre está disponível para todos. Mas somos nós que precisamos dar o passo em direção a compreender o que é Deus, compreender
o seu funcionamento, não apenas ficar com ideias, suposições particulares do que é Deus. Porque se percebermos, se fizermos essa autorreflexão, cada um de nós pode carregar uma visão, uma ideia sobre Deus. E é muito fácil, muito simples, muito confortável eu carregar a minha ideia sobre Deus. Por quê? Porque eu não preciso mudar nada em mim. Eu estou apenas alimentando uma ideia que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é assado. E eu tomo então o meu direcionamento na minha vida com base na minha ideia sobre Deus. Eu então não preciso me desfazer de nada para buscar essa conexão. Eu acredito que eu estar pensando em Deus já é suficiente. Eu não estou, de certo modo, tendo nenhuma clareza sobre as leis de Deus ou sobre como a nossa vida deve, porque estamos em um estado de consciência que a vida é isso. Então, sofrer é normal, ter raiva é normal, não ter paz é normal. Sequer reconhecemos o que realmente é a paz, porque a paz ela não vem de você organizar os fatos de sua vida, mas de você descobrir profundamente quem você é, para além da situação de vida, ou seja, é reconhecer a vida para além de todas as situações de vida que você tem. E essa é uma característica da nossa própria mente, do nosso próprio ego, se equiparar, até mesmo tirar essa referência de quem é, do que é, o sentido para o seu eu, até mesmo no sofrimento, até mesmo nas suas dificuldades. Veja só, devemos aceitar e compreender que existem dificuldades, existe sofrimento, devemos viver por completo todo tipo de sofrimento. Mas continuar extraindo desse sofrimento a sua identidade, essa é a parte disfuncional da coisa. Por quê? Porque aí você pode passar a vida inteira acreditando que é normal sofrer, acreditando em diversas narrativas de que quem busca Deus tem dificuldades, vai ter dificuldades a vida inteira, porque esse é o propósito. E muitas outras narrativas que a gente escuta. Enquanto que é necessário uma virada de chave, uma compreensão interior. Você reconhecer que somos nós, o ser humano, que está desconectado da verdade. E não o mundo que está errado, ou as coisas que estão erradas, ou Deus que está errado. Porque é o que acontece muitas vezes. A gente quer ditar até mesmo o que vai acontecer na nossa vida. A gente tem esse orgulho, É até algo, de certo modo, fugiu a palavra agora, não é um paradigma, mas é do tipo assim, todos nós estamos criando a nossa própria realidade, mas quando queremos determinar, definir como tudo deve acontecer, estamos querendo ser Deus, estamos nos tornando Deus da nossa própria vida, e não é assim que funciona. A gente tem responsabilidade sobre tudo que a gente está fazendo, mas querer ser Deus é querer manter tudo sob controle, e isso é o que nos cria sofrimento. Deus tem a parte dele, que é a inteligência divina, que é as leis naturais da vida, que é os acontecimentos, mas enquanto não desapegamos dessa necessidade de controle, de controlar tudo à nossa volta, a gente está assumindo o papel de Deus, e aí é natural sofrermos. Por quê? Porque estamos, ao mesmo tempo que podemos repetir a palavra, seja o que Deus quiser, a gente está sempre determinando, definindo com a nossa própria mente como tudo deve ser. Isso vem através do julgamento, isso vem através da necessidade da mente de estar sempre rotulando, conceituando, julgando, condicionando. E essa liberdade de você reconhecer quem você é, e essa é a liberdade essencial que liberta você a viver todas as experiências de uma forma completamente nova. Liberta você da necessidade, como eu falei, de aprovação, necessidade de extrair satisfação a todo momento, ou de estar sempre agindo com um senso de falta, de escassez, sempre fazendo algo para ter algo em troca. Todos esses sentimentos que surgem da escassez, lá vem de não sabermos quem somos. Porque quando não sabemos quem somos, como eu falei, o eu que alimentamos internamente, e não é sobre quem você é para o outro, para as pessoas. É só internamente quem você é para você.
quando você não se vê verdadeiramente como você é, você precisa estar evidenciando, estar buscando o sentido para o seu eu em tudo que você faz. E é por isso que extraímos esse sentido, esse falso eu, ele se equipara extraindo e mantendo essa estrutura psicológica de quem você é nos bens materiais, nos relacionamentos, numa profissão, em qualquer coisa que esteja na sua situação de vida. Porque isso nos distancia da vida que somos. Você é vida. E a vida é a consciência sobre o que você é. A situação de vida não está nada ligado a você. E a gente confunde, a mente confunde essas duas, né? Confunde essa percepção. Tornamos a nossa vida a situação de vida. Quando algo na sua situação de vida está errado, ou está indo mal, ou acontece algum problema, você diz: minha vida agora está de cabeça para baixo. Não, a sua vida ela não vai mudar. A vida em si ela não muda. A vida é o que você é o ar que você respira. Agora, a situação de vida que está equiparada aos pensamentos que você alimenta de forma tão automática, isso sim pode estar de cabeça para baixo. Esse é o caos que a gente cria, né, quando a gente traz essa identificação da nossa situação de vida. Então, cada um de nós tem a situação de vida, mas a vida que somos é igual. A essência da vida que somos é o que nos liberta de já não viver pela situação de vida. Não tentar mudar só a situação de vida e, de certo modo, não viver só para fora, só para os outros, só buscando fora, só buscando no mundo, buscar alterar o mundo, viver no tempo, né? Viver do que já aconteceu no passado ou estar sempre projetando o futuro. Não ter a paz e a humildade de estar mais tranquilo no aqui e agora. Eu falo humildade até porque é uma resistência interior que a gente tem em manter a razão. É uma resistência do nosso próprio falso eu em manter a razão sobre aquilo que já conhecemos. Por isso que o processo de autoconhecimento é uma desconstrução que nos leva a reconhecer aquilo que não somos. A partir daí a gente vai, cada dia mais, tendo a clareza do que somos em essência, da verdade sobre cada um de nós. É assim que reconhecemos que autoconhecimento, espiritualidade, o infinito, Deus e o eu essencial, nada disso pode ser pensado. Nada disso é algo que você possa pensar. Tudo isso é sobre sentir. E sentir, não sentir as emoções, o medo, a ansiedade, o estresse, não sentir esses sentimentos que estão nos mantendo na superfície da nossa experiência, mas sentir algo mais profundo. E esse sentimento ele vem com essa expansão de consciência, da sua própria consciência, não está sendo extraída apenas do seu eu psicológico, mas de quem você realmente é. Eu estou estruturando um projeto. Esse projeto ele tem o objetivo de lhe trazer clareza e lhe colocar algumas ferramentas para você avançar nessa jornada de descoberta, né? Autodescoberta de quem você é. E com isso descobrir a verdadeira paz, descobrir a verdadeira abundância. Descobrir quem você é sobre descobrir uma nova vida. E esse despertar é esse novo projeto que eu estou estruturando e que já eu quero apresentar para você essa possibilidade. Você que busca a expansão de consciência, o autoconhecimento e transformar aí a sua realidade de dentro para fora. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele sempre quer. Fique ligado e já eu apresento esse novo projeto sobre uma expansão de consciência, né, com direcionamento, com uma forma diferente de você estudar a si mesmo, de olhar para si, de mudar a sua realidade de dentro para fora. Mudar aquilo que você vê a partir da consciência sobre quem você é.
Vamos juntos. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, tchau.